Eu amo o bombom Ouro Branco. E já imaginou se a gente fizesse um sabor de bolo só com o sabor desse bombom? Foi o que eu fiz hoje. Olha a perfeição, o tanto que esse bolo tem ouro branco, ele tá bem chocolatudo, bem apetitoso mesmo. Então, se você quer aprender a fazer esse bolo maravilhoso, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like aqui nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora aprender a fazer essa delícia! No vídeo anterior, que foi do bolo de leite ninho com Nutella, eu já mostrei como que eu fiz a massa pra vocês, porque eu fiz de 2 bolos, no caso de leite ninho com Nutella e agora esse de ouro branco. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que foi fazer o processo dos recheios, da prensagem e decoração do bolo. Então, se você quiser aprender a massa mais detalhadamente, é só ir ver o vídeo anterior. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar a receita da massa do bolo aqui na descrição desse vídeo. Eu fiz os 2 primeiros recheios, são de leite ninho e de brigadeiro de chocolate para fazer o recheio do bolo de ouro branco. Eu achei que combinou super bem, deu super certo, mas se você quiser colocar um chocolate branco no meio desse recheio, eu acho que vai ficar tudo também. Eu não coloquei porque eu esqueci, mas eu acho que ia dar um toque todo especial nesse bolo porque tem tudo a ver. Depois de embalar bem os recheios, deixar eles esfriarem 100% e o meu bolo também já tava frio, agora a gente vai para montagem, que eu tô usando a mesma forma que eu usei para assar os meus bolos. Coloquei 2 plásticos para prensar, cortei a minha massa em 3, e aí no caso vão ser 3 discos de massa para 2 camadas de recheio. Coloquei a primeira camada de bolo, umedeci bem com a minha caldinha de água e leite condensado, que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Coloco bastante recheio de leite ninho e agora eu venho com os meus bombons ouro branco picados grosseiramente. Se você gostar de um pouco mais sutil, corta ele em pedaços menores, mas eu gosto dele bem grandão assim mesmo. E dá pra sentir bem o sabor desse chocolate. Depois eu venho com a minha outra camada de massa, umedeço muito bem novamente e capricho bastante nas minhas camadas de recheio de brigadeiro. Esse recheio ficou super cremoso, perfeito para rechear bolo. E nessa camada também vai ter chocolate ouro branco, porque aqui não tem miséria. E aí, se você quiser colocar mais bombom, você coloca. Se quiser colocar só em uma camada também não tem problema. E depois de rechear, a gente entra com a última camada de massa de bolo. Dá uma prensada bem boa para grudar o bolo no recheio e agora é só umedecer muito bem. O bolo tá recheado, agora é só embalar bem e levar para geladeira de um dia para o outro ou para o congelador por umas 4 horas de prazo. Quando o bolo já estiver bem gelado, agora a gente vai fazer a cobertura, que vai ser um chantilly de chocolate com leite ninho. O chantilly tem que estar super gelado para ele chegar no ponto bem mais rápido, porque chantilly em temperatura ambiente não presta. Dilui bem o leite em pó com o chocolate em pó com o próprio aro da batedeira. E agora bate em velocidade máxima da sua batedeira, ficando de olho sempre no ponto do chantilly para não passar. Eu gosto de um ponto mais cremoso, no qual ele não fica tão poroso, mas também ele não tá mole. Mas dá para eu fazer aí um trabalho de bico também. Desenforma o bolo, tira com muito cuidado os plásticos, porque querendo ou não, o plástico vai grudar um pouquinho o recheio. Então nessa hora você vai ter que tomar cuidado para não estragar o seu bolo. Por conta do plástico, o recheio pode ficar um pouquinho arrepiado. Nessa hora você pode vir com umas espátulazinhas dessa para dar uma alisada, ou se você não tiver, faz com a colher mesmo, que também dá super certo e também vai ajudar na hora de passar o chantilly, porque aí na hora de alisar não vai ficar aparecendo o recheio. Então é bom você dar uma alisada no recheio para ele ficar bem bonitinho. Agora eu só coloquei a minha cobertura no meu saco de confeitar, fiz um furinho e agora eu vou passar desse jeito aí sem mistério nenhum. Eu giro só a bailarina, pressiono levemente o meu saco de confeitar até cobrir todo o meu bolo. Volto com a minha espátula menor e começo a decoração na parte de cima, porque eu acho que fica mais fácil. Como o meu bolo vai ter espátula de efeito, eu dou a alisada com a minha espátulazinha só para ter uma base, só para ele ficar mais ou menos liso, porque o tchan desse bolo vai ser com essa espátula de efeito. E o esquema é o mesmo, eu giro só a bailarina e pressiono levemente a minha espátula até ficar do jeito que eu quero. Aqui no excesso de chantilly que ficou na parte de cima, e aí eu limpei meu pratinho também. Com o bico 1M da Wilton, eu faço esse efeito de ondinha na parte de baixo do bolo, que vocês sabem que eu amo. Em quase todo bolo eu gosto de fazer esse efeito. E é por isso que eu falei pra vocês, o chantilly tem que estar no ponto certo pra você conseguir fazer essas rosetinhas. E agora, bora pra uma das partes mais satisfatórias, que é de jogar a ganache por cima. Essa ganache fica
perfeita. É só você jogar aí na parte de cima e ir alisando, que aí ela vai dando um caimento maravilhoso pro seu bolo. Fica lindo demais, sem falar o tanto que é fácil de fazer, né? E pra deixar um acabamento mais bonito, eu vou girando a bailarina e faço esse efeito de caracol na parte de cima do meu bolo. Pra deixar ele ainda mais delicado, eu vou fazendo essas rosetinhas emendadas na parte de cima do bolo. Eu giro a minha bailarina bem devagar e vou fazendo esse efeito aí. Isso aí, gente, é coisa de ter uma técnica. Tem que ter uma certa prática, mas se você treinar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu demorei muito tempo pra conseguir fazer essas rosetas desse jeito. E eu vou ser sincera com vocês, eu coloquei um pouco dessas rosetas um pouco pra fora demais do meu bolo e elas quase derreteu. Mas eu consegui acudir na carreira ainda, levei pra geladeira, a ganache secou e deu tudo certo. Se vocês observarem bem, tem uma parte da roseta ali que ela tá meio capenga querendo cair, mas deu tudo certo. Aí eu coloquei chocolate ouro branco por cima, porque esse bolo de ouro branco tem que ter bastante ouro branco na decoração e muita raspa de chocolate branco da Laca. Ficou muito bonito e muito delicioso. E agora mais uma pitanguinha de chantilly e um bombom ouro branco partido ao meio. Já tá pronto esse bolo lindo e maravilhoso que foi super fácil de fazer. E a fatia desse bolo, vocês não estão entendendo o tanto que ela fica linda e deliciosa. Porque tem sabores e texturas, a cremosidade dos recheios com o crocante do chocolate, a massa do bolo bem molhadinho, o chantilly bem gostoso com essa ganache, tudo nesse bolo tá perfeito. Eu sei que vai ter pergunta falando sobre se o bombom ele vai ficar murcho. Tem uma grande chance de ficar, só porque ele fica tão gostoso que não vai dar nem tempo, porque você vai comer tudo e ele não vai murchar. Vai estar crocantinho e gostoso ainda. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.